Olá, galera, tudo bom com vocês? Vamos começar então aí com o novo dia. Então hoje o foco desse encontro nosso é trabalhar mais com superfícies orgânicas, com trabalho de superfícies em si, tipo faces, né, e não sólidos, tanto quanto foi ontem. Então eu vou agora partir para outras formas de modelagem orgânica, que são Loft, Sculpt, Boundary Fill, e falar um pouquinho também das vantagens e desvantagens dessas ferramentas, né? Vamos começar com Loft. Como que o Loft funciona? Loft é uma ferramenta que ela utiliza perfis para funcionar, né? Para ser criada. Vamos dizer assim, que aqui no plano superior eu vou fazer um retângulo, vou fazer bem o exemplo que o próprio Fusion dá. Vou fazer de 500 por 500, beleza. E daí fechar o sketch. Eu vou pegar e fazer um offset plane usando o plano que a gente usou anteriormente, a 800 de altura aqui, e criar um sketch nele. Um círculo de 250. No Fusion, dá para saber se a forma que você criou é um perfil ou não, se ela tem esse tom azulado dentro, né? Quer ver, ó, se eu for fazer um quadrado aqui e eu transformar essa linha direita em construção, ele deixa de ter esse perfil azulado, esse centro azulado. Então ele deixou de ser um perfil. Essa aqui é a diferença. Assim, é bom você consegue identificar quando você tem uma forma muito complexa no sketch e não está fechando, você consegue identificar aonde que tem uma parte aberta. Às vezes você tem um sketch que ele tá assim, ó. Só que tá ali microscópico, sabe? Você não consegue ver que ele tá pertinho assim e não tá fechado. Daí você pode, sei lá, ir cortando o sketch, ele vai fechando o perfil até saber onde tá o buraco, sabe? Porque você vai meio que fechando o buraco. Ah, beleza, o buraco tá aqui, então você consegue resolver. É bem legal essa diquinha assim pra descobrir se teu perfil tá quebrado ou não. Beleza, mas nós temos dois perfis agora. O que a gente faz? Create, vamos em Loft, seleciona um perfil, seleciona outro. E aqui a gente tem os dois perfis, eles foram unidos da forma mais, vamos dizer assim, de uma forma tangente, entre aspas, entre os perfis, e da forma mais próxima deles. Então, é isso que essa ferramenta faz, o Loft. Mas essa aqui é a forma mais simples de usar o Loft. Você pode fazer muito mais coisa. Que nem, quando você usa o Loft, você tem essas linhas guias, que elas surgem. Eu não sei se são de todos os vértices que tem nos perfis. Existem essas linhas guias que elas começam em um perfil e vão até o outro. E se você tiver uma série de perfis, ou seja, entre esse perfil, você pode escolher mais do que dois perfis, né? Isso que eu quero dizer. Então, se você vai ter mais perfis aqui, essa linha ela vai passar por todos os perfis. Vai começar aqui, passa pelos outros perfis e acaba aqui. Ela é, ela meio que decide como que vai ser essa forma entre os dois perfis. Bem, mas essas linhas aqui, elas são as guias de como que esse perfil se une a esse. Isso que eu queria dizer. Então, aqui elas estão fazendo o caminho mais, vamos dizer assim, curto possível, que é esse ponto até esse ponto. Então, o que acontece? A forma criada é a forma mais uniforme que dá para fazer. Ela tá mais retinha, vamos dizer assim. O que eu posso fazer é mover essa linha para cá, mover essa para cá, mover essa para cá, mover essa para cá, e olha o que acontece, ele começa a ficar todo curvado. É como se essa aresta tivesse sendo, é como se esse perfil fosse estrudado para cima, ele está sendo estrudado para cima, diminuindo e se tornando cada vez mais um cilindro, né? Fazendo isso aqui que eu fiz, é como se eu tivesse adicionado uma torção nessa extrusão para cima, sabe? E antes, né, quando estava sem isso, ele tava simplesmente se estrudando para cima e fechando. É só pra, tipo, caso você perceba que o teu loft esteja todo torto, assim, que nem eu vou deixar bem torto, tipo assim, é porque essas linhas provavelmente estão tão mal feitas, sabe? Tão erradas. Beleza. Vamos fechar esses dois. Aqui eu vou mostrar um exemplo onde você pode usar loft, mas você não precisa usar loft, tá? Por quê? Aqui eu criei vários sketches usando sketch, daí eu projetei com um plano, criei o sketch, projetei outro plano, criei sketch e tudo mais. Aqui a gente pode fazer essa forma que a gente quer usando o Loft. Ó, vou selecionar esse perfil e esse perfil. Opa!
Não era aquele. E esse perfil. Virou esse pinhão gordinho aqui. Beleza. Vou dar OK. Nesse caso aqui, a gente cria uma forma que ela é simétrica, né? Ela tem um eixo central simétrico, porque todos os círculos que são a base, eles estão no mesmo eixo, se a gente for ver aqui na superior, né? Eles têm um eixo principal vertical. Então, nesse caso, pode ser que você queira usar loft, tudo bem, não tem problema. Mas aqui, a gente poderia ter simplesmente usado um revolve, né? Que o revolve é o quê? Você pega um plano e você gira ele em um eixo. Nesse caso aqui, um plano não, um perfil, né? Eu escolhi o perfil que é esse azulzão aqui, eu vou pegar o eixo vertical dele aqui e pronto. Claro, aqui eu já tinha feito esse sketch, por isso que tá certinho, né? Eu desenhei aqui, ó, baseado nas curvas que a gente tinha, um sketch que pegava bem certinho os pontos. Então, eu desenhei ele aqui antes para vocês e fiz o revolve. E olha só, a diferença que faz entre cada um. Quase nenhuma, né? Então, dá até mais precisão no desenho. Beleza. Mas se você quer usar o Loft e tal, quais são as vantagens que a gente tem, né? Primeiro que eu posso falar é que aqui a gente pode ter esse negócio que eu comentei antes, do controle da espessura dele, né? Vamos dizer, da uniformidade dele, ó. Se eu mover essas linhas. Nesse caso só tem uma linha, por quê? Porque são vários círculos, né? Eles não têm muitas arestas, não tem quase nenhuma aresta. Então você só tem uma linha aqui. Ó, se eu for mexendo aqui, você pode ver que ele segue o formato dessa linha aqui, ó. Se eu for pegar na vista, ó, ele sempre tá seguindo o formato da linha, nesse cantinho aqui. Nesse cantinho aqui também. Então, você consegue ter uma ideia de por que ele fica torto ou não. Se ele estiver reto, ele tá curto, tá bem retinho, ó. A curvatura tá assim, e ele segue a curvatura. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. É possível usar uma curva projetada como rail? Com certeza dá para usar a curva projetada como rail. Então vamos falar sobre rail agora, né? Vamos trabalhar nesse aqui mesmo, que é mais tranquilo da gente resolver. Tá, voltando aqui antes do loft. A gente tem essa nossa forma aqui. Eu vou dar uma quebrada nela para ela ficar um pouquinho mais dinâmica. Então o que eu vou fazer é quebrar pegar esse círculo aqui que a gente tinha feito antes e mover ele para o lado. Por quê? Porque movendo ele para o lado aqui, a gente já consegue perceber por onde que valeria a pena não usar o revolve e usar o loft, né? Porque como esse aqui não tem o eixo central, aqui já vale a pena. Não tem como trabalhar com o revolve, né? Porque o revolve ele teria que ter um eixo igualzinho aqui. Beleza. Vou pegar esse. Vou mover esse aqui também para o lado, para a gente ter um pouquinho mais de trabalho. E é isso. Tá. Agora, vamos dizer que a gente tem essa curvatura aqui na lateral, mas a gente não quer que ela seja do jeito que tá, sabe? A gente não quer que ela tenha essa barrigona e tal. A gente quer que ela faça uma curva, quer que faça outra coisa que não tá tendo aqui. Então a gente precisa criar os rails, que até a Elisa perguntou ali. O que é o rail? Rail é um guia que vai definir esse perfil do seu loft. O detalhe do rail é que ele tem que passar pelos seus perfis. Ele não pode estar solto no ar, assim. Então, vamos primeiro pegar essas curvas que a gente está usando, os perfis que a gente está usando como base, e projetar eles no nosso sketch que a gente está trabalhando agora. Apertar P para projetar, selecionar as geometrias, que são todos esses. Tá ok. E pronto. Agora a gente tem os pontos que são as bases da nossa modelagem. Eu vou usar um spline mesmo. Tô usando direto spline aqui, mas vamos lá. E agora, porque é mais fácil de controlar quando a gente quer trabalhar com curva assim, né? Então vamos dizer que a gente quer que nosso loft, sei lá, faça isso aqui assim. Vou deixar ele um pouquinho mais controlado só pra não ter chance de quebrar. Vou fazer assim. Beleza. Aqui, agora a gente pode usar isso aqui como guia. Como que a gente trabalha com isso aqui? A gente tem o nosso. Voltei aqui no nosso loft, eu editei ele. A gente vem aqui, ó, Rails, que são as guias. Os Rails são as guias, então aqui Rails está relacionado com esse guide type. Nesse caso, a gente tem a centerline ou como rail mesmo, que ele pega na extremidade, né? Como eu disse, as rails precisam estar na extremidade. Mas você também pode ter um guia que é uma linha central, que daí ela tem que estar, como diz, né, na parte central do teu loft.
Ó, vou selecionar... Ih, aí, ó, muito louca a forma. Ele quebrou de um jeito muito maluco. Beleza, vamos fazer uma forma mais de boa aqui, pra ele não quebrar assim. Vamos ver? Aí, ó. Então agora, o que aconteceu? Você viu que ele não mudou somente essa lateral. Ele está seguindo a modelagem inteira baseada nessa curvatura. Tanto que antes, essa parte fechava e abria aqui. Essa parte fecha e abre aqui. Agora, como a gente tem essa guia, ó, tá vendo que ela abre para cá ao invés de fechar para dentro? Porque ela está seguindo essa curvatura meio que projetada para esse lado. É uma matemática louca aí que o software faz para dar certo, né? Mas assim, idealmente, quando você está trabalhando com Rails, você vai querer fazer uma desse lado, uma desse lado. Se tiver um formato diferente na outra vista, nessa vista aqui, você faz outra guia, e assim você consegue ter uma forma bem exata do jeito que você quer, sabe? Fernando, Oi. a Elisa pergunta se essa projeção fica relacionada com os esboços dos perfis. A projeção qual? Do Rail, ela continua quando você projetou ali os perfis para estar traçando e garantindo que eles estão conectados no Rail, né? Uhum. Se eu mexer agora no perfil, ele vai mexer sozinho? Vai. Porque a linha ela Legal. tá roxa, né? Se ela tá roxa, ela tá com um link de projeção. Então aqui, ó, se eu for pegar esse sketch, ele tá com 180, eu vou tirar só a medida aqui pra gente poder alterar com boa vontade aqui, ó. Se eu for diminuir ele foi automaticamente. Legal. Então, E o Felipe perguntou uma coisa que também me é muito curiosa. É possível usar uma curva projetada como Rail? dá, e assim, o uso é quando você, vamos dizer assim, você vai usar a curva projetada quando realmente o loft que você está usando ele tem uma forma bem complexa, né? É mais fácil ser um perfil. Um perfil ele consegue conectar uma curva projetada de perfil? Se um desses círculos fosse uma curva projetada com uma forma mais complexa, assim, ele conseguiria usar para fazer esse loft? Não, eu acredito que não, porque o perfil ele tem que ser 2D. Ele tem que Tem que ser ser plano. plano, Uhum. Existe alguma ferramenta que daria para fazer isso? De superfície, de alguma coisa? Olha, dá pra testar aqui até rapidinho. Então, eu fiz aqui um perfil curvado pra gente fazer esse teste aí. Ó, vamos ver aqui. Ah, funciona. Aqui eu consigo explicar. É porque eu criei uma face, né? Eu criei uma superfície, não um perfil. É que assim, você consegue fazer loft usando já faces na tua modelagem. Mas assim, dentro de um sketch, do sketch, ponto, você não consegue ter perfis com que não sejam 2D, sabe? Você não consegue fazer uma curva. Ah, exatamente isso. Vamos dizer assim, que esse círculo aqui, ele não tivesse cheio, ele só fosse o perfil curvadinho e tal. Ele não serviria como perfil. Ele seria, mesmo sendo um sketch 3D, se Ó, quer você ver? converter essa linha num esboço 3D, a aresta dele, né? Aham. Será que vai? É, Nossa, calma aí. Vou ver. Tá. Esse aqui eu tô usando o mesmo sketch. Só. Superfície, ó. Vamos até usar o feature que a gente tinha visto antes. Aqui pra essa face, essa curva, along vector. Pegar esse vetor. Ok, tá. Tirar essa superfície. Ó, essa curva projetada, ela não é um perfil. Ela não é considerando perfil. A gente pode testar se funciona o loft. Mas eu acho que não. Então, assim, eu acredito que você consegue trabalhar com curva projetada para ser guia ou rail, mas perfil não. Daí, no caso, a solução é simples, né? É o que eu tinha feito antes. Aqui a gente pode fazer um patch. Eu não sei se o patch vai ficar certinho por causa do formato. Acho que ficou. Não ficou como devia ser, como eu tinha feito antes, mas isso aqui virando uma face, daí sim ele trabalha com o loft, né? Então é tranquilo, assim, se você dá patch na parada fechada, ele já vira um perfil que dá para trabalhar com o loft. Ele distingue loft de superfície e loft já sólido? Ou ele não distingue?
Ele distingue? Aham. Aqui, ó, a gente tem a aba de sólido e superfície, né? Então, aqui, a gente tem o extrude de superfície, o loft de superfície. A gente tem o extrude de sólido e superfície, e daqui tem o de superfície. Ó. Se eu usar o loft aqui, e vamos pegar esse perfil... Opa, peguei o ponto aqui. Ó, nesse caso, o loft, ele criou uma superfície. Ele tá oco, né? Vamos falar assim. Ao invés de ser sólido como o outro. Bem, mas acho que de loft é isso, assim, acho que a gente já se entendeu, ok. Eu vou falar de Boundary Fill agora. O que é Boundary Fill? Ele está aqui na aba de superfície e é a última opção que a gente tem. O Boundary Fill, ele vai funcionar apenas com planos, faces e sólidos que você já tem. O que ele faz? Se você tem planos, faces e sólidos que estão se interseccionando, que estão um dentro do outro, ele vai verificar todas essas intersecções e ver onde o software consegue criar um sólido. Então, você consegue usar geometrias diferentes para criar o sólido que você quer. É bem interessante quando você percebe que tipo, o caminho que você precisava fazer tinha que ter muito extrude, muito desenho, muita coisa, e daí você só cria um modelo e você desenvolve. Como que eu quero dizer isso? Assim, tipo, só para mostrar. Aqui, a gente tem um loft que eu fiz antes, que é esse aqui, que só segue esse sketch que eu fiz. Eu sketch 3D para ficar mais fácil, mas depois eu vou falar um pouquinho de sketch 3D. Esse loft aqui. Daí eu criei outro sketch com essas duas linhas. Eu extrudei essas duas linhas e ficou assim. Beleza. Vamos dizer que eu quero fazer uma forma que ela só é isso aqui assim, ó. Que é essas duas linhas cortando esse loft aqui só para ter essa área de dentro. A melhor ferramenta para usar aqui é o Boundary Fill. Por quê? Porque a gente está trabalhando com superfície e porque já está tudo montado para isso, né? Então o que acontece? A gente vai usar o Boundary Fill, seleciona os corpos, que é o loft, superfície e a superfície. E o que aconteceu agora? Ele olhou e falou, putz, aqui a gente tem uma superfície que fecha com essas. Essa superfície fecha com essas. Dá para criar uma forma aqui dentro. Se a gente clicar aqui, opa, eu desselecionei o corpo. Se a gente for aqui, Select Cells, eu consigo selecionar esse. E pronto, a gente tem um novo corpo fechadinho que veio daqueles outros dois. Tipo, Boundary Fill é muito útil, muito, muito útil. Você pode usar inúmeras vezes. E daí, claro, você viu que deletou o que a gente tinha usado, porque o Remove Tools tá ativado. Se eu desligar, a gente consegue ter nossos corpos de volta aqui. Esse é o Boundary Fill, assim, no básico. Aqui foi um exemplo onde só tinha uma opção para ele selecionar. Eu vou mostrar um exemplo onde tem mais de uma opção para fazer a geometria. Vou deletar esse aqui. Abrir o body. Aqui eu fiz esse perfil quadrado extrudado. Tirar esse construction. Tirar esse sketch. Então agora eu vou mostrar aqui. Ó. Se a gente for no Surface, Create Boundary Fill. Vou selecionar o corpo. Como eu falei, plano também funciona. Então vou usar esse plano e esse plano. Dá pra ver que quanto mais plano eu vou selecionando, mais cortes ele vai fazendo nesse nosso perfil. Então, ó, se eu desselecionar esse aqui, esse quadradinho vai desaparecer. Ele se juntou com esse aqui, porque virou uma forma grandona. Tá. Essa forma aqui que eu fiz, ela é meio complexa, porque ela é como se tivesse um shell, né? Ela é oca. Então, a ferramenta ela consegue cortar esse corpo de várias formas diferentes. Se eu for dar um zoom aqui, ó, você vai ver que não tem só um quadradinho, tem dois. Então, ó, se eu selecionar esse quadradinho aqui e der OK, ele pegou a parte de dentro da forma. Se eu for aqui selecionar o outro quadradinho, ele vai pegar a parte de fora. Porque está reconhecendo sólidos diferentes a partir dessa nossa intersecção de faces, né? Que o plano também é uma face. Assim, essa ferramenta é meio mal feitinha, porque teoricamente quando você passa o mouse em cima do quadradinho, ele dá um preview, ele fala onde que vai... que tipo de forma que ele vai criar, né? Mas, tipo, vocês conseguem ver a diferença desse para esse? É quase nula, assim. Tipo, dá pra ver que tem uma bordinha aqui, ó, se eu selecionar esse quadrado, tem uma bordinha aqui, então dá pra ver que é o de dentro. Mas, assim,
É mais fácil você clicar, ver o que deu, volta, faz de volta e vai testando. Tipo, esse aqui é bem simples de fazer. Ó, daí, por exemplo, eu posso escolher esse. Eu escolhi esse aqui, que é o de fora, e eu vou escolher o de dentro desse aqui. Daí ficou uma forma assim. Então é isso, o Boundary Fill. Assim, ele realmente é uma ferramenta que cria todas as opções possíveis de sólidos com essas faces. É isso. Bem, acho que de Boundary Fill é isso. Eu vou entrar um pouquinho em Sculpt. Não sei se já viram em SolidWorks que tem uma ferramenta que é o Freeform, eu acho, ou Sculpt, agora não vou lembrar o nome. Mas que você consegue pegar um plano que você tem, ele faz meio que um grid nesse plano e você consegue fazer uma forma orgânica usando pontos de referência e tal. O Fusion também tem isso, só que é de outra forma, que é esse Create Form, que eu chamo de Sculpt, que ficou na cabeça, Sculpt. Acho que antes era Sculpt, daí mudaram. O que é o Create Form? Você consegue modelar de uma forma mais orgânica, só que ainda sendo paramétrico, só que nem tanto. Isso aqui é meio confuso, mas vou ver se consigo mostrar aqui. Ó, eu vou fazer um cubo. E já no momento que eu fiz o cubo, como eu selecionei esse box, ele fez essa caixa que parece sei lá, um travesseirinho. E o que ele faz? Ele cria uma caixa. Eu vou criar uma caixa aqui de 30 por 30 por 30. E dá pra ver que ela tem essas linhas na lateral, né? Eu posso escolher quantas linhas eu coloco nela. Aumentando aqui, diminuindo. Esse tipo de modelagem ele é bem semelhante à modelagem poligonal de software de modelagem mesmo, tipo Blender e coisa assim. Mas a diferença aqui é que você está trabalhando com forma que já vai ser exportada como Step, IGS, coisa do tipo. Ó, fiz a caixa aqui. O que acontece agora? A gente tem uma caixa que a gente pode trabalhar de forma bem escultória, não sei se existe essa palavra, mas ó, eu vou selecionar essa ferramenta que é Edit Form e eu vou pegar um ponto aleatório, esse aqui. Se eu mover ele para cima, ó, ele move de forma orgânica. Beleza. Nesse caso, a ferramenta ela fica ativa o tempo todo. Você não precisa dar OK toda vez que você faz uma movimentação. Tipo, eu posso selecionar essas faces aqui, puxar para o lado, eu posso rotacionar, posso fazer tipo, o que eu quiser. Assim. Aqui a gente também tem a opção de colocar simetria na peça, ó, simetria assim. Então, essa ferramenta ela é muito boa para você, quando você está tipo, eu fiz um sketch aqui de uma ideia que eu tenho, e eu quero só criar ela, mas não precisa ser uma parada paramétrica, não precisa ser uma parada tipo super complexa. Eu só quero mostrar a forma. Aqui é um lugar ótimo para você, vamos dizer assim, brincar com isso, sabe? Você consegue trabalhar do jeito que você quiser. Tem muito tutorial legal no YouTube sobre isso. E ó, sei lá, fiz uns bracinhos no bicho. Você faz o que quiser aqui. É realmente bem bom. Pronto, um quadrado com nariz. Mas ó, você pode dar finish form, o que acontece? Depois que eu criei essa forma, a gente voltou para o ambiente de sólido do Fusion e ela tá ali. Eu posso, a qualquer momento, voltar nela e editar essa forma. Opa, eu criei uma nova aqui. Não era para fazer isso. Ó, eu posso clicar aqui 2 vezes, pronto. Voltei para o ambiente dela, eu posso editar ela como eu quiser e voltar para minha modelagem. Isso que é legal, porque é um jeito de você agregar a modelagem orgânica de esculpir junto a um software paramétrico. Então você consegue colocar ali teu bichinho modelado, tua planta, o que for que você queira modelar em superfície, sapato, às vezes você quer fazer. E daí criar também coisas, vamos dizer assim, totalmente paramétricas junto. Que nem, se eu quiser, eu posso vir aqui, agora, fazer um cubo aqui, extrudar ele, para cortar essa forma. Ó, cortou. Isso que é sensacional, sabe? Tipo, tá aí, tá feito. Só que assim, tem muita ferramenta que dá para fazer no Sculpt, é quase como se fosse um software dentro do software, então eu acho que não vale a pena explicar muito mais coisa aqui, né? O Gabriel perguntou, eu consigo converter uma superfície obtida no modo paramétrico para um sólido nesse modo? Eu acredito que não, porque, assim, esse Create Form, ele trabalha totalmente com splines, né? Como se fossem vetores no Illustrator, no CorelDRAW, só que 3D. E como ele trabalha com... Quer dizer, eu acho que, assim, no futuro dá para fazer, mas, por enquanto, eles não estão fazendo, porque eu acho que provavelmente deve ser uma questão de processamento que precisa de mais, não sei.
Mas, por enquanto, não. Acho que essa é a resposta mais simples, assim. E, então, tipo, parametrizar não tem... Eu acho que não tem muito como. Só no sketch original, assim, que você consegue botar a forma que você quer. E também você pode sempre criar um sketch de fundo, né? Com as medidas que você quer. Aqui eu quero 30 e fazer, sei lá, botar a altura dele. Você sempre pode ter um sketch ali no fundo te guiando, né? Bem, eu acho que dessas ferramentas é isso. Eu vou agora partir pro... Ainda nessa questão de superfície, a diferença entre shell e thicken. Palavra gostosa de falar. Thicken. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente tem esse círculo no nosso chãozinho. O que eu vou fazer? Eu vou criar ele de duas formas diferentes. Primeiro, eu vou apertar aí para extrudar com o extrude de sólido, levar ele para ter 100 de altura e mexendo nessa rodinha aqui, eu vou fazer ele ter um taper só para ter um ângulo de 35 graus. Não precisa ser diferente. Daí a gente vai pegar esse corpo, mover para o lado, só para não ocupar o mesmo espaço. Aqui, beleza. E daí usando o mesmo sketch, a gente vai na aba de superfície, vai extrudar de novo, 100, com um ângulo de 35. Eles são agora corpos, vamos dizer assim, quase iguais, né? Deixa eu mover esse aqui um pouquinho para cá para ficar parecido. Eles são corpos muito semelhantes, só que a diferença é que esse aqui é uma superfície e esse aqui é um sólido inteiro. Às vezes, assim, a ferramenta que a gente vai trabalhar agora é Thicken ou Shell. Essas ferramentas, elas fazem a mesma coisa, só que de formas diferentes, e por fazerem de formas diferentes, você obtém resultados diferentes. Vamos falar que eu quero fazer uma cumbuca. É só um prato fundo aqui, e a gente vai usar essas duas formas. Primeiro, eu vou fechar essa parte aqui de baixo com o patch, e eu vou costurar para ser tudo vamos dizer assim, um único grupo de superfícies, né? Então isso aqui é uma coisa só e esse aqui é uma coisa só. A primeira ferramenta que eu vou mostrar é o Thicken. O Thicken, o que ele faz? Ele pega superfícies que não têm espessura, ou seja, superfícies que têm a finura dela é infinita, né? Ela é invisível quase, e você dá uma espessura para ela. Nesse caso, a gente vai colocar para dentro com uma espessura de, vamos colocar para ficar bem visível, de 30 milímetros. Tá aqui. E tem que selecionar de baixo aqui também, né? Pronto. Agora, se a gente dá OK, a gente vê que o corpo virou, agora ela virou um body e deixou de ser um grupo de superfícies. Ainda está aqui, se a gente quiser, mas é isso que a gente quer. Como a gente pode ver, ficou uma forma meio diamante, né? Ele engrossou para cima. Beleza. Esse é um exemplo. Agora a gente tem outro exemplo que é o shell. O shell, o que ele faz? A partir de um sólido que você já tem criado, o body, você vai escolher uma superfície para ser a superfície furada do shell. Então, nesse caso, a gente quer que seja de cima, superior. A gente escolhe a nossa espessura, 30, e dá OK. Aqui a gente já consegue ver a diferença entre as duas ferramentas, né? Qual que é a diferença principal? Que quando você usa o shell, e você usa o Thicken, quer dizer, quando você usa o Thicken, o tipo de engrossamento que ele vai fazer, o tipo de espessura que ele vai criar, ela é baseada num cálculo normal à superfície que você está engrossando. Então, como essa superfície está a 35 graus aqui, esse engrossamento está sendo feito perpendicular, ou normal à superfície, né? Então ele cria essa superfície para cima aqui, criando, sim, uma superfície uniforme o tempo todo, mas que sobe aqui, que é o que provavelmente a gente não quer. Já o shell, ele vai escolher já uma superfície que você já tem, vai capar ela ali, vai fazer o furo independente do ângulo normal da superfície do lado. Esse ângulo normal vai ser aplicado na face de dentro aqui do shell, mas a face que você usou não vai ter essa diferença de ângulo, né? Como a gente pode ver nesses dois exemplos aqui. Essa diferença assim primordial assim do Thicken e do shell. Com o shell você pode trabalhar com mais de uma superfície até.
Por exemplo, aqui a gente trabalhou só com a de cima, mas vai que eu quero que a de baixo também tenha isso aí. Ó, selecionou embaixo, agora virou um funil que tem um buraquinho ali embaixo. Se eu quiser selecionar nenhuma dessas superfícies, mas essa aqui, ele fez um shell entre as duas superfícies que, assim, meio estranho, mas também funciona. Tá, mas vai que eu tenho um objeto que ele está em superfície e eu quero dar o thickening, mas ele está dando errado. Então, não uso o thickening. É a dica que eu dou assim. A gente pode pegar essa superfície que a gente tinha antes. A gente deu patch embaixo, vamos dar patch em cima para fechar. Vamos dar agora o stitch para fechar tudo junto. Assim, vai virar um sólido e pronto. Você transformou teu grupo de superfícies num sólido, exatamente igual a esse. Você pode ir lá para o sólido e usar o shell. A ideia de mostrar essa ferramenta é que você não precisa se prender à superfície se você está trabalhando com superfície, e você não precisa se prender a sólido se você está trabalhando com sólido. Aqui eu mostrei como se tipo você não quisesse nunca usar o thickening, mas vai ter situações onde você quer que sim a superfície seja com essa relação normal ali que vai para o lado, que vai no ângulo da superfície, né? Que é tipo esse caso aqui. E tem casos que você vai querer que Então eu vou voltar esse aqui só para mostrar. Fica assim, bonitinho. E claro, isso aqui é bom para, sei lá, se você desenhar uma garrafinha d'água, qualquer tipo de container, né, de, sei lá, objeto injetado a sopro, coisa assim, você consegue trabalhar com o shell ou com o thickening. Daí depende da forma que você trabalhou ele, sabe? Mas é mais isso, assim, essas ferramentas. É bem simples, mas você pode se aprofundar, sabe? E uma coisa que eu falo assim, quando você vai fazer o thickening, sempre deve selecionar todas as faces. Você viu que quando eu estava fazendo essa aqui, eu não selecionei a de baixo, ele só foi na de cima ali. No extrudor de baixo, não. Então, dica. Aqui dá para ter uma ideia bem boa, né, da diferença dos dois. Se eu pegar esse, o tamanho do furo e tudo mais. E é quase o mesmo sólido, né? A diferença é que esse aqui tem tampa e esse aqui não tem tampa. Você conseguiria demonstrar esse comportamento do shell em uma superfície que com um plano curvo? Então você tem aquele sólido que você obteve no boundary no outro Boundary arquivo. fill? Isso, boundary fill. Isso. Então, para aplicar o shell só para ver o comportamento dele nessa superfície que é mais orgânica. E vamos ver aqui, ó. Se a gente for usar o shell, a gente bota a espessura. E, ó, nesse caso, eu selecionei só a fase superior. Dá pra ver aqui, ó, ele realmente seguiu. Ele meio que faz esse corte da boca, né, dele, ele faz perpendicular à superfície que você está usando, né? Então dá pra ver que ele realmente segue a face que está usando, a superfície que está usando como base, e faz só um caminho perpendicular às superfícies laterais, né? Vamos ver como que ficaria o thickening. Vamos deletar essa face aqui na superfície. Só clicar nela e apertar delete, pronto. Deixou de ser um sólido. Se a gente for usar o thicken, ele vai... uma coisa legal de perceber aqui no Fusion é que, ó, quando você está trabalhando com superfície, tudo é laranja. A ferramenta do thicken vai transformar em sólido, então ela já ficou azul. Já tem um azulzinho aqui. E dá pra ver até no boundary fill, ó, tá laranja porque é superfície, e no meio é azul. Deve estar bem pequenininho para ver, mas é legal ver essa diferenciação para saber se a ferramenta que você está usando, ela trabalha com sólido ou com superfície. O mirror, ele trabalha com os dois, então cuidado para não se enganar, tipo, é sólido e superfície. É que a ferramenta funciona para tudo, então eles deixam uma só, ao invés de ter um mirror para sólido e um para superfície. Mas é uma coisa bacaninha de se perceber. Ó, se a gente for usar o thicken. E tem isso também, né, gente? Que eu não comentei. Mas uma diferença boa do thicken é que você pode usar para dentro, mas também você pode usar para fora. Ele cria espessura para os dois sentidos. Já o shell não, né? O shell ele vai
só para dentro. E, Fernando, eu queria perguntar para você, acontece na sua vida, já aconteceu do shell não funcionar, você ter que mudar, inverter a ordem dos fillets, fazer o fillet depois, porque o shell não consegue fazer aquela curvatura? Como que só demonstra isso para a gente, porque isso é um problema bem comum. E aí, às vezes, a gente, né, gostaria de ter sabido isso antes. Sensacional, sensacional. Vamos fazer isso aí, então. Tá. Vamos trabalhar com... Vou fazer uma forma aqui só para a gente poder ter uma base. Vamos criar um... Só fiz ela um pouquinho mais curvada ali para ter algo a mais. Então, vamos pensar. Realmente essa questão do fillet ela é bem interessante, porque a ordem que se você fizer o shell antes e aplicar os fillets depois, vai funcionar de um jeito. Se você aplicar os fillets antes e o shell depois, vai funcionar de outro jeito. Aqui eu vou fazer um fillet só para arredondar essas laterais. Não, acho que eu vou deixar reto mesmo. Tá. Vamos mostrar aqui, ó. Eu vou fazer um fillet nessa lateral. Eu apertei F para fazer o fillet, né? Vamos dar um fillet bem absurdo assim. Vamos botar 180, tá ótimo. Se a gente for fazer o shell agora, selecionando a superfície superior, bem no estilo Kumbuka também, dá para ver que o fillet vai seguir, o shell vai seguir o fillet. Então, ó, vai ficar bonitão ali, tá certo. Agora, eu vou fazer a alteração aqui, ó, sem mudar nada. Eu vou clicar aqui no fillet, eu vou suprimir ele. Suprimindo ele, ó, voltou para... Agora ele não... Como posso dizer? Ele não tem mais o fillet, né? Porque eu tirei o fillet. O que acontece agora? Que se a gente for fazer o fillet depois de ter feito o shell, vou fazer o fillet aqui, você não consegue fazer o fillet 180. Olha como ele corta o objeto. Tipo, você consegue fazer, mas fica horrível, né? Aqui você consegue fazer um fillet, sei lá, de 10, e daí você consegue, sei lá, fazer mais um fillet aqui dentro, e daí diminuindo a espessura, né? Fazer o fillet equivalente aqui dentro. Mas dá pra ver a diferença que faz o fillet antes ou depois, né? Ele sempre vai seguir a forma. Aqui, ó, a gente tem um fillet, mas ele é muito pequeno. Daí o que acontece? Quando você está fazendo o shell, ele vai extrudando a superfície, né? Tipo, se a gente for colocar um aqui, o fillet vai ser realizado. Mas como ele vai extrudando a superfície cada vez mais para dentro, chega um momento que é impossível criar isso aqui. Então ele só vai, beleza, o que tiver no caminho desaparece e eu vou engrossando as superfícies maiores. E daí desaparece o fillet ali dentro e você não vai ter esse efeito. Tipo, se for uma peça injetada, você não vai conseguir fazer com que esse fillet aqui de dentro de fora vá para dentro. Né? Então... Sempre lembrando que tanto na peça injetada quanto outras formas de produção, esse é o tipo de coisa que é bem marcado, que você precisa perguntar para o seu fornecedor. Qual que é o raio que, às vezes, quando é um molde, ele precisa ser usinado. A fresa, né, que vai usinar, fazer essa usinagem, ela tem um raio, um diâmetro que vai aparecer, né, ou você precisa de outros processos, como eletroerosão, que nem toda empresa tem disponível. Então, isso é uma coisa que você sempre precisa perguntar ao seu fornecedor. A curva projetada, pessoal, como vocês viram, ela basicamente permite que você controle uma forma mais complexa de uma forma mais paramétrica. Porque você projeta um esboço no outro, ele vai fazer essa projeção no espaço, claro que aqui é mais difícil um pouco, né? Ainda não está tão bem desenvolvido, mas se você depois precisar fazer alguma alteração de projeto, que é quase 100% das vezes que precisa, né? Quase nenhum projeto na vida vai ser assim, pronto, modelei uma vez e acabou. Você pode editar isso de uma forma fácil, economiza muito trabalho. E, inclusive, é desejável para você ter essa interlocução com outros stakeholders, outros atores do seu projeto, como engenheiros, enfim, que preferem que você tenha essa forma, essa modelagem paramétrica, né? Ajuda a vida de todo mundo, porque você vai considerando algumas questões
do método produtivo também. Assim como o professor Gabriel comentou, né? Eu consigo fazer o molde para fazer o gesso, eu vejo já qual que é a fresa que eu tenho, eu vejo o ângulo de extração, etc., tudo isso. Isso já ajuda muito, né? Você até ganha credibilidade com isso como designer. Sim. Então, fazer a sua modelagem paramétrica é uma coisa muito desejável. Tudo isso para falar isso, né? Mas A curva projetada, ela também serve às vezes para quando você quer referenciar, sabe? Não referenciar, mas você quer até para ajudar a parametrizar, assim, sabe? Imagine que, sei lá, você tem esse objeto incrivelmente simples aqui que a gente fez, e eu sei lá, eu vou ter um eixo que ele fica aqui flutuando, mas ele não interage com essa peça. Mas ele precisa estar aqui e tem alguma coisa nessa peça que precisa estar sempre alinhado. O que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um sketch. Eu vou fazer um círculo aqui que seria tipo eixo e vou fechar. Beleza. Daí eu vou dar Project to Surface. Pegar. Opa! Não é isso aqui. De volta. Project to Surface. Selecionar um plano para seu sketch novo. É importante que toda vez que você dá Project to Surface, você tem que criar um sketch novo para aplicar. Não pode ser nenhum sketch que você estava usando antes. Daí aqui, along vector. Com isso, eu projetei aqui nessa superfície exatamente a posição onde ficaria esse eixo. Daí, o eixo mudou para baixo, eu consigo mover essa pecinha aqui para baixo, se eu fechar esse sketch. Consigo mover isso aqui para baixo e ele segue ali, entendeu? Então, às vezes, você pode usar ele simplesmente como demarcação, caso você esteja precisando usar de alguma forma assim, sabe? Funciona, ajuda em alguns aspectos. Bem, tá. O que é o Sketch 3D? O Sketch 3D basicamente possibilita que você, em um sketch só, consiga ter curvas retas, blá blá blá, no teu plano ali principal, mas também em outros ângulos, em qualquer ângulo que você quiser, na verdade. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A gente tem esse pinhão louco aqui, e que a gente precisou fazer 4 sketches para fazer ele, né? Porque são 4 círculos. A gente teve que fazer 3 planos e tudo mais. Ficou super poluído. Eu vou ativar o Sketch 3D. Eu vou só fazer aqui pro lado, para ficar um pouquinho mais organizado. E eu vou fazer o primeiro círculo, 200. Tá. Agora que a gente tem esse círculo, a gente pode trabalhar de duas formas para deixar ele 3D. Eu posso clicar com o botão direito, mover /copy. Eu vou criar a cópia e eu vou subir. Nesse caso, a gente tinha subido 50. Tá aí, 50. Eu vou mudar a dimensão para 160, eu acho que é. Isso, 160. Agora eu pego, movo de volta, movo para cima, opa, crio a cópia, movo para cima, mais 50, feito. 180. Daí, mais uma vez, move, create copy, sobe, acho que era 200. E esse aqui era o que? Acho que era 20, não sei. Não, 50, 25, não sei. 50. Finish sketch. Pronto, daí se a gente for criar o loft, a gente tem a mesma coisa em um sketch. Opa, selecione o ponto. Aqui. Em um sketch só, bem mais rapidinho de fazer. Beleza, mas esse aqui ainda está usando só um plano, né? O detalhe do Sketch 3D é que você pode pegar, ó, nesse Move Tool, eu posso dar ângulo para isso aqui. Pronto, agora ele está dimensionado. Eu posso botar mais ângulo. Posso deixar a loucura total aqui, se eu quiser. E... beleza, tá show. Agora sim, como que a gente pode parametrizar? E funciona o Loft se a gente mover isso aqui, né? Eu até vou dar o exemplo aqui para ficar bem claro. Loft, esse aqui. Ó, fez o Loft com a parada angulada. Ficou diferente, claro, porque tá angulado, mas continua funcionando. Ele não deixa de ser um perfil, porque ele é uma superfície 2D, só que tá angulada. Essa é a diferença, né? Daí o que a gente pode fazer para parametrizar? Aqui, ó, é o detalhe do Sketch 3D. Como eu não estou copiando nada, eu estou fazendo uma entidade nova, que nesse caso é uma linha, eu apertei L, né? Eu posso clicar aqui, tá vendo que ele deu agora um plano cartesiano aqui, qual que eu pego, né? Pego qual desses aqui. Naturalmente, ele vai seguir o plano que você criou teu sketch, que é esse top, né? O superior. Daí o que eu faço? Eu quero fazer para cima. Eu posso clicar aqui, no plano que eu quero. Nesse caso, ele tá... não, tá certo. Tá certo.
Eu cliquei aqui nesse plano, então agora eu estou trabalhando nesse plano aqui. É bom, toda vez que selecionar o plano, você clicar aqui na navegação para você estar rente a esse plano, para você não ter uns probleminhas de, de visualização, sabe? Porque às vezes você parece que está aqui, mas na verdade está lá no fundo do sketch e você não sabe como foi parar lá. Tipo, ó, se eu colocar isso aqui, ele não vai estar certinho. Depois eu penso mais em como mostrar isso aqui. Mas ó, tá, vamos colocar isso aqui vertical. Coloquei uma linha, colocar uma linha para cá e uma linha para cá. Beleza. Eu quero parametrizar como se fossem as alturas dos planos que eu tinha projetado antes aqui, para poder deixar fácil mudar essas alturas dos raios. Eu posso pegar aqui e botar as dimensões. E pronto, tem as dimensões. Agora eles não vão se mover, se eu precisar alterar é fácil de alterar, eu posso pegar esse ponto de baixo e fixar. Então, tipo, dá para parametrizar o Sketch 3D, mas você precisa deixar ele fixo em algum lugar, precisa deixar ele preso, sabe? Tem que fazer com que tudo não mude. Porque acontece, quando você tem um desenho que às vezes está muito complexo, que nem eu vou fazer uma loucura aqui. Pegar esse, fazer a linha para cá, daí virar para o lado, fazer uma linha para cá, subir. Agora é uma linha que ela subiu, foi para a direita, foi para frente e subiu de volta. Se eu for alterar as medidas aqui, pode ser que no futuro, por ter muita relação, vai que eu quero que, sei lá, tenha fillet aqui, e daí tem outro fillet aqui, e tem uma medida X aqui, e sei lá, isso aqui não é para ser, não tá com vertical, coisa assim. Pode ser que você vai mudar uma dimensão, tipo essa aqui, que ela não tá dando para mudar. Mas pode ser que você tá querendo mudar uma dimensão e só de mudar uma dimensão tudo quebra, sabe? Às vezes o sketch ele meio que explode, assim, ele fica diferentão. Então é importante você sempre ter certeza do que não vai mudar, o que é fixo e o que pode mudar, sabe? Eu sei que tá meio confuso essa explicação, mas assim, sempre usa as relações. As relações elas são o que salvam o teu sketch, sabe? É bem fácil de trabalhar com elas. Fernando, Oi. naquele exemplo do círculo que você inclinou, né? Uhum. Você conseguiria deixar esse ângulo cotado em algum lugar para poder Tá. editá-lo depois? Eu acredito que sim. Deixa eu ver aqui. Porque isso Tá. é importante, né? Esse é o tipo de coisa que a gente às vezes precisa editar e por isso que talvez não seria tão interessante usar. Uma dica, pessoal, para usar esboço 3D, assim como o Fernando está mostrando, sempre que é uma boa prática, a gente já está comentando isso no começo, né? Desde o começo. Mas é criar esses esboços base iniciais. E aí você pode usá-los para referenciar esse seu esboço 3D e ele, então, vai mudar. Se você precisa fazer alguma mudança, você vai lá no seu primeiro esboço, aquele que você botou naqueles planos base, e edita lá, né? Isso. É um jeito também. Deu Então. certo? Então, o que eu fiz aqui? Só que eu já fui eu sabia que ia dar errado, então eu já me garanti. O que acontece? Eu fiz uma. Assim, como não tem nada aqui que possa. Ó, vamos dar um exemplo, né? Vou apertar o D para dimensionar, clicar nessa linha e clicar aqui. Ele não. Tipo, ele não tá dando nada, tá vendo? Ele tá meio quebrado, não tem uma dimensão que ele tá dando. Então o que eu fiz? Eu criei uma linha desse centro até a lateral. Ela tá como construção, só que não dá pra ver? Não. Tá. Deixar ela como construção. Vou tirar esse aqui de horizontalidade. Eu vou pegar essa linha vertical. Eu vou fixar ela, para ela não girar para nenhuma direção. E daí agora eu vou pegar aqui essa dimensão com essa dimensão. Como eles estão nesse plano frontal igual, eu consigo mudar o ângulo aqui. 50, ele vai virar. Então, dá pra alterar, sabe? Só que assim, você tem que pensar que às vezes ele precisa ter uma guia. Às vezes a forma que você quer não consegue, vamos dizer assim, ter essa dimensão, essa relação, porque você
você precisa de um objeto a mais, um elemento a mais que faça essa função de definir o ângulo, sabe? De Então, referência, né? é de referência, isso mesmo. Uhum. Não, mas muito legal, muito obrigada. Uma das formas de usar também o esboço 3D é como Rail, como o Felipe comentou, né? Isso. De você conseguir, às vezes, você, como o Fernando falou antes, às vezes você tem um outro eixo ali do lado, uma peça do lado, né? Então você consegue usar, às vezes combinando, né? Convertendo, projetando uma linha que vai ser um esboço 3D em cima de uma superfície. Eu não sei se isso é assim aqui também no Fusion. Se vira uma curva projetada, se vira curva ou se poderia virar esboço 3D. De todos modos, é possível, em outros softwares é possível você converter curvas projetadas para esboço 3D. Então, também é uma forma de relacionar, né? E deixar paramétrico. Eu não vou saber te falar agora se dá se isso funciona 100% aqui no Fusion. Mas eu lembro que ele tinha perguntado a questão de se curva projetada funciona como Rail, né? Aqui eu meio que simulei uma curva projetada, porque eu fiz uma spline nessa direção e eu só cliquei em um ponto dele, coloquei Move e eu movi pro lado assim. Daí é meio que como se fosse uma curva projetada fake, né? Tipo, sem parametrizar nem nada. E daí aqui, ó, dá pra ver que ele realmente funcionou como guia. Então, assim, dá pra usar como guia, sim. E daí, tipo, essa movimentação que eu fiz 3D aqui, ela também pode ser parametrizada se você quiser, sabe? Você consegue pegar os pontos e... aqui tem que só ativar o 3D. Nesse caso, aqui, ó. Posso pegar esse ponto, posso jogar lá embaixo. Só tem que fazer com que ele fique alinhado aqui. Pegar isso. Isso. Ele tá... Bem, mas você pode linkar com outras coisas. Tipo, eu posso fazer com que esse ponto aqui seja fixo e eu definir que essa distância aqui, ao invés de ser 2, 2, 4, vai ser 2, 2, 0. Ele desce. Você consegue movimentar esses elementos aqui no espaço 3D de forma paramétrica também. Só que o detalhe é que fica bem poluído o sketch, assim. Às vezes você vai ter tanta coisa no mesmo sketch que seria melhor você só ter feito 2 sketches separados, 3 sketches separados, sabe? Porque às vezes tem tanta coisa no sketch que tem muita interação, do nada você mexe uma coisa, quebra outra. Então tem que ter um toque fino, assim, perceber do que é melhor pra sua modelagem, sabe? E ali talvez seria bom para não confundir, já deixar isso como uma linha de construção, né? Isso, perfeito, perfeito. Até uma coisa interessante aqui que eu fiz, que é interessante falar, que às vezes você volta na timeline, que dá pra ver que eu voltei bastante, né? Se eu avançar, ele vai mostrar tudo que eu fiz e tudo mais. Tem algumas operações que você faz que ele não deixa ser feito se você não tiver com a timeline lá no fim, porque provavelmente o feature que você está usando, o body que você está modificando, ele é modificado no futuro da timeline, então você não pode modificar ele agora porque vai quebrar o que está no futuro, entendeu? Só que o Fusion ele não te fala, ele só não deixa acontecer. Que nem, se eu criar um componente novo aqui e eu colocar esses dois dentro dele, ele não deixa, ó. Ele só não vai deixar. Mas se eu for pro final da timeline, eu consigo colocar. Essa é um detalhe importante, assim, quando você tá voltando e indo. Então, diquinha. Eu ia falar alguma coisa. Uma coisa importante sobre configuração de documento. Aqui no teu projeto principal, é uma coisa que os componentes não têm. A não ser que seja um componente inserido no teu projeto, ele não vai ter. Mas esse aqui, inserido, quero dizer importado, né, de outro lugar. Tem as informações do documento. Nesse caso, só tem as unidades.
Mas caso você esteja trabalhando com centímetros, quer trabalhar com milímetros, você vem aqui para mudar. Daí você vai para centímetro, milímetro, ou com unidade que só um país no mundo usa, né? Tipo polegada, coisa assim. Mas é uma dica interessante, porque às vezes você baixa arquivo, tipo, eu peguei no GrabCAD da vida um arquivo IGS, ou STEP, ou SolidWorks, e ele tá em polegada. E, cara, polegada tem que voltar a fazer fração para aprender as medidas. Então, é legal ter essa diferença de saber onde que tá isso aqui, né? Outra coisinha que eu não comentei ontem, mas acho que eu devia até ter comentado ontem. Caso você não queira trabalhar com timeline, você está acostumado a trabalhar só com SolidWorks, você pode ter o seu SolidWorks no Fusion aqui. Você pode ver aqui, ó, não capture o histórico do design, né? Você clica aqui, dá um continue e pronto. Não tem mais timeline e todos os features que você for fazer vão ficar linkados com os corpos que você trabalha, né? Então, tipo, se eu pegar isso aqui e der um extrude, tá ali. Eu consigo editar ainda, mas ele não vai estar em ordem de timeline. Eu não consigo falar muito sobre esse estilo de modelagem aqui no Fusion, porque eu não trabalho assim. Tipo, eu sei que existe, mas eu prefiro trabalhar com uma timeline. Por causa da organização, né? Sempre organização bem importante. Mas fica como uma carta na manga, né? Caso você não queira trabalhar com timeline, porque vai atrapalhar tudo, faz no estilo SolidWorks ali.